Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Mais uma aula de ABAP, né, que eu vou apresentar aqui. A aula de hoje eu vou apresentar o desenvolvimento de um programa que faz a leitura de uma tabela, tá? Como que eu desenvolvo? Então, a aula passada eu expliquei como que se cria uma tabela e a aula hoje eu vou explicar como que se desenvolve um fonte que eu faço a leitura de uma tabela, a leitura dos dados de uma tabela. Então, eu vou entrar aqui na SE38, né? Que é no editor ABAP mesmo. Eu vou criar um novo programa. Eu vou criar um programa chamado Z Aéreo. Então, os programas, né, em SAP customizados, eles começam ou com a letra Z ou com a letra Y, tá? Então, eu vou digitar aqui o Z Aéreo, né? E vou criar. Aqui ele está falando que já existe, deixa eu colocar o 01 aqui, vamos ver se ele vai. Então, leitura das cias aéreas. Aqui eu vou colocar o tipo programa executável, vou gravar, vou colocar objeto local. E aí ele vai entrar aqui no editor do ABAP. Então ele criou o reporte aqui, né, que é onde vai ser executado, coloquei o nome aqui do programa. Como que eu vou fazer aqui? Como que é feito no ABAP a leitura de uma tabela? Então, essa questão ela é dividida em três partes, tá? A primeira é a leitura, é a declaração da variável, tá? Então, eu vou declarar as variáveis, eu vou declarar as tabelas, as informações, o work area, né? Que a work area são os dados que serão impressos em tela, tá? Que você visualiza na tela já impresso e você vai interagir com os dados. Então, eu tenho que declarar essas informações. O segundo passo, eu tenho que fazer a leitura das tabelas, tá? Da tabela interna. Então, eu tenho que fazer a leitura. E o terceiro passo, apresentar em tela os resultados. Então, eu vou colocar aqui, vou comentar, né? Declaração são variáveis. Segundo passo, leitura dos dados, apresentação em tela. Tá? Então, ele é dividido em esses três passos para ficar mais fácil para o raciocínio do desenvolvimento. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou declarar. Então, eu vou vir aqui e vou declarar a work area, tá? Aéreo. Que aí, colocar aqui type e o nome da tabela, que é a tabela da companhia aérea. Então, aqui eu estou lendo, eu estou declarando a work area. Work area. Que é aonde vai ser apresentado em tela os resultados. Então, ele vai atribuir a essa variável aqui, tá? Ele vai ler o conteúdo da tabela, SCAR, que é a companhia aérea. Então, a companhia aérea, ela é um processo mais fácil de assimilar, de compreender, né? Como que é o raciocínio aqui do desenvolvimento, tá? Agora, eu vou declarar uma tabela interna, T aéreo, type, standard, table of, scar. Declarando tabela interna. Essa tabela interna é onde ela vai ser responsável pela leitura das informações que está dentro da tabela. Então, geralmente, uma tabela interna ela é usada na declaração como type standard table of, tá? E aí lê a tabela, então ele vai obter, ele vai fazer uma leitura física, né, nessa tabela que é da companhia aérea, tá? Então, a tabela interna, ele vai ler informação,
tá? Ele vai ler essa tabela e aí ele vai imprimir o resultado, tá? Da tabela, do que for selecionado. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer a entrada de dados, tá? Então, eu vou entrar com os dados. O que é entrada de dados? Eu digitar lá o que eu quero visualizar, tá? Então, vou utilizar aqui o Selection Screen para montar um frame, né? Que é uma tela, ele vai montar uma tela, tá? Então, eu tô fazendo uma leitura aqui. Opa, ele é assim, gente. Eu vou fazer o frame aqui, tá? E vou colocar, eu tô iniciando esse frame e eu vou fazer o end desse frame aqui, que é assim, selection. Então, aqui, deixa eu ver se tem que colocar um ponto aqui. Block. Tem que pôr um ponto. Então, o que eu fiz aqui? Eu desenvolvi, coloquei um objeto aqui que vai aparecer em tela, que é um frame. E aí, esse frame é um quadrado demarcado em 3D, assim, na tela, que esse comando ele vai fazer. Então, ele é o comando Selection Screen, e aqui eu estou startando, né, essa tela, e aí eu estou dando o nome do bloco, que é o bloco 1, tá? Que eu posso ter vários frames, eu posso ter, assim, geralmente é utilizado nos cadastros para dividir os campos em comum, tipo dados, estrutura, quantidade, valor, sabe? São divisões, né, que tem para separar os campos em comum, tá? E aí dentro dele, entre o início e o fim, eu vou desenvolver o que eu vou colocar lá. Então eu vou colocar aqui, eu não coloquei aqui o each frame, que é o frame, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o if frame title teste 001, tá? Ele vai colocar um frame, eu vou colocar um texto lá, 001. Deixa eu ver se eu consigo colocar por escrito aqui. Companhia aérea. Eu não consigo escrever, tem que colocar o título mesmo. Teste. Aí eu vou explicar como que coloca a mensagem. 001. Aí eu vou colocar um campo que permite a digitação. Então é o parameter e vou colocar aqui o nome dele, car ID type car ID. E vamos colocar aqui. Aqui é o ID da companhia aérea e o car name type. Então, aqui ele está lendo diretamente na tabela, tá? Então, esse comando aqui, ele está lendo dentro da tabela SCAR, car ID, que é o ID da companhia aérea, e o nome. Então, eu vou poder dar entrada, né? Eu posso utilizar como critério de consulta o ID ou o nome da companhia aérea direto, tá? Então, esse campo, a gente vai interagir nesse campo aqui, e ele vai ficar dentro do frame. Qual que é o próximo passo agora? Fazer a leitura da tabela,
tá? Então, eu vou ler a tabela, eu vou entrar e ler a tabela CAR, SCAR, tá? Que é a tabela de companhia aérea. Então, select, aqui é o mandatório, CAR ID, CAR name, code. Aí, into table, T aéreo, from, SCAR, where, CAR ID, CAR ID, or, CAR name, aqui é o conteúdo do parâmetro, tá? Do parameter. Deixa eu pegar aqui, esse aqui. E aí eu venho e coloco um ponto. Aqui eu vou dar uma indentada. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz o select, vou fazer uma pesquisa na tabela interna T aéreo, que ele vai referenciar na tabela SCAR, que é uma tabela do SAP, né, que contém lá o cadastro, né, de companhia aérea. Vou colocar aqui em maiúsculo para dar uma diferenciada. Então, o que ele vai fazer? Aqui ele tá lendo, né, todos os campos que tem na tabela SCAR, tá? Então, ele vai fazer a leitura e o que ele vai fazer? Ele vai pegar o resultado e jogar para a tabela interna. E aí, futuramente vai ser lido a tabela interna, né, dentro da orquiária. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, tem aqui esses parâmetros, né, que eu coloquei, que ele vai vir do parameter, que eu vou digitar. Eu vou estar definindo o que vai ser lido aqui através desse parâmetro, ou vai ser um ou vai ser outro, tá? Não vai ser as duas coisas que ele vai ler, vai ser um ou outro, que é o comando OR, né? Que ele define ou é um ou é outro. Vou colocar aqui. E ele vai me retornar um resultado só, tá? Então, aqui, ele vai ler todas as informações que está aqui, que é o CAR ID, que é o código da companhia aérea, que é o nome e a moeda da companhia aérea, tá? Então, ele vai pegar a informação daqui, né, que for lido lá quando eu for digitar, ele vai ler e vai pesquisar aqui no Select, tá? Então, ele vai ver, se eu colocar lá a companhia aérea American Airlines, aí ele vai buscar na tabela SCAR o American Airlines e vai gravar, através desse into table, ele vai gravar dentro da tabela interna T aéreo, ele vai gravar um registro nessa T aéreo, T underline aéreo. Por que isso acontece? Por conta da performance, tá? Então, como eu estou colocando uma informação, ele vai me retornar uma informação e vai ler de uma vez só. Então, se eu pegar e ler tudo, né, diretamente na tabela, eu vou ter um problema de performance, eu vou ter informação, ele protege de você ler direto na tabela, tá? Então, o ABAP, ele tem essa máscara dele não te deixar a você fazer a leitura dentro da tabela direto. Então, ele tem essa tabela interna que ele intermedia, e aí você vai fazer a apresentação e as consultas tudo na tabela interna. Você não vai conseguir fazer nada direto na tabela como outras ferramentas de desenvolvimento, tá? Aqui no terceiro passo, eu vou apresentar, né, o resultado da consulta em tela, tá? Então, o que foi o resultado desse select aqui vai ser apresentado na tela para a gente poder interagir. Então, como que é feito aqui, tá? Primeiramente, eu vou fazer o if aqui e colocar esse comando, ó, sai, sub, rc,
C igual a 0. Então, end if. Esse comando aqui, ele verifica se não tem nenhum erro, né? Se ele tá 0, significa que não tem nenhum erro nessa consulta. Que ele me retornou as informações, né, de forma correta e que ele me apresenta essas informações no retorno, né? Então, é um comando para dar certeza que realmente retornou um resultado com consistência, que está funcionando mesmo, que não está, não deu nenhum erro nesse select, tá? Então, coloquei o comando. Agora eu vou pegar essas tabelas, esse resultado que está dentro do T aéreo, que é na tabela interna, e vou passar para a tabela da orquiária, né? Para o resultado da orquiária. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um loop, tá? Loop at T aéreo into W aéreo. E colocar o end loop aqui, senão dá erro. Então, tem que fechar aqui também. Então, eu tenho uma mania que eu já inicio e já encerro o comando, né? Esses comandos que você tem que colocar operações dentro dele. Então, eu dei o loop aqui, né? Ele vai fazer o loop, né? Se ele encontrar mais de um resultado, ele vai fazer um loop. Nesse caso, ele vai encontrar um resultado só. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o resultado do T aéreo, fazendo uma cópia para o W aéreo. Só o que diferencia aqui de uma orquiária para uma tabela interna? Que a orquiária, ele lê a referência. E a tabela interna, ele lê todo o conteúdo da tabela, tá? Então, a forma de retornar as coisas aqui é diferente. Então, isso que determina o que é uma orquiária de uma tabela interna. É a forma que é declarada, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar todas essas informações, todos esses resultados para W aéreo, porque ele não vai ter a estrutura, ele só vai ter o resultado. O T aéreo, ele tem a estrutura e tem o resultado, e o W, ele só vai ter o resultado. Então, ele vai fazer a leitura, tá? Eu tenho que fazer isso, senão eu não vou conseguir exibir. Eu venho aqui, agora eu vou só imprimir as informações, tá? Coloco aqui mandante. Então, vou imprimir tudo que... mandante, tudo que for resultado do select, tá? Vou colocar aqui W aéreo, porque agora ele tá com a informação. Então, vou colocar aqui mandit. E aí, eu vou colocar aqui write. Aqui eu vou pular uma linha, então eu tenho que colocar essa barra aqui. Eu venho aqui, coloco ID. E W aéreo car ID, que é o código da companhia aérea, right, CIA aérea, ponto, W aéreo, car, name, right, COD, moeda, ok. Então, eu coloquei tudo aqui que vai ser impresso, tá? Então, ele vai verificar se tem resultado, né? Se os resultados estão de forma eficiente aqui do select. Aí, ele vai pegar as informações, né, que está no T aéreo, passar para W aéreo, todo o resultado, né, da linha. No caso aqui é da linha, tá? Ele vai fazendo linha a linha. E como ele vai retornar uma linha aqui nesse caso, então ele vai pegar a única linha que ele retornar e vai pegar do W aéreo, do
do T aéreo e vai passar para o W aéreo. E aí, para imprimir, ele vai ler o conteúdo do W aéreo, tá? Não é possível fazer do T aéreo, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele tem a estrutura da tabela SCAR. A tabela SCAR é uma tabela padrão do SAP, que é de companhias aéreas, tá? Então, eu vou gravar aqui. E vou validar, ver se está tudo bem. Não deu nenhum erro, vou ativar. E vou executar. E aí ele entrou aqui, né, no Car ID, eu vou colocar aqui, ó, American Airlines. Ó, ele já até buscou aqui, aí eu clico aqui em executar, ele vai me retornar aqui, né, as informações de registro da American Airlines. Se eu voltar aqui, clicar na setinha aqui, voltar, aí, sei lá, vou colocar aqui, se tem alguma mais coletânea, ó, British Airways. Aí eu executo aqui, ele vai me retornar, tá? Então, aí eu posso colocar aqui também, American. Vamos ver se ele vai retornar aqui. Ele não vai retornar que deu erro aqui, ó. American. Vou colocar em maiúsculo aqui. Vou colocar asterisco aqui para ver se ele... Vou colocar American Lines aqui. Ó, ele leu. Porque ele tá obrigando a pôr o código. Ó, ele tá obrigando. Vamos ver aqui. Ele encontrou aqui. Vocês podem observar que aqui, ó, ele tá com esse nome aqui estranho, né? Então, como que eu faço para ficar, né, de acordo aqui para visualização de usuário, tá? Então, eu venho aqui no ir para mensagens. Vamos ver se é aqui mensagens. Não, não é esse aqui. É esse aqui, ó. Ir para elemento de texto, textos de seleção. Aqui mesmo, ó. Aí ele já sugere que nome que você vai colocar. Você pode ou referenciar do dicionário, ou você colocar, né? Eu coloco aqui, ó, código CIA aérea, nome CIA aérea. Aí eu venho aqui em símbolo de texto, né, também. Eu posso pegar aqui, ó, 001 e colocar um texto aqui, ó, CIA aérea. E gravar. Aqui eu tenho que ativar também, tá? Tem que ativar também. E aí eu volto aqui. Salvo aqui de novo, ativo aqui. E executo. Ó, ele apareceu aqui no frame, né, que é o que eu apresentei lá no comecinho, ó, ele tem o frame aqui. Aí, aquele teste 001, que ele aparece aqui, ó, teste 001, é aquele 001 que eu coloquei na lista aqui, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, elemento de texto, ó, textos, título de lista, né, símbolo de texto, esse aqui. Então, símbolo de texto são códigos, né? Você pode fazer pelo text, aí põe o código, e aí ele apresenta aqui, tá? O frame aqui, o que tá lá no frame, que é esse campo aqui. E esse conteúdo aqui, o conteúdo desse pcard, carname aqui, ele fica lá na mensagem também, tá? Então, aqui, ó, textos de seleção. E aí ele apresenta lá os nomes, né,
Eu vou pegar aqui ó, e vou colocar igual do dicionário. Vou gravar, vou ativar, ó, companhia aérea. Ó, colocar do nome também, ó. Vou gravar, ele vai já engatilhar, ó, companhia aérea. Aqui eu posso fazer o seguinte. Vamos salvar aqui de novo. Ó, nome, melhor colocar nome, porque ele fica igual. Nome companhia aérea. Aí gravo aqui e ativo. Saio daqui, volto para a tela anterior, gravo também aqui e ativo aqui, tá? Então, sempre tá atento na hora de trabalhar com a mensagem de texto e trabalhar com o fonte, tá? Tem que ativar os dois. E aí, olha, aparece aqui tudo bonitinho, ó, a companhia aérea e o nome da companhia aérea, tá? Vou digitar aqui, ó, companhia aérea, ok, aí ele aparece aqui. Vamos ver se tem uma, vou colocar um aqui com a letra Z. Não apareceu, deixa eu ver se é aqui. Ó, Continental Airlines, eu venho aqui, ó. Aparece aqui, né, o nome, as informações aqui da tabela da companhia aérea, tá?